Primeiramente eu queria agradecer por termos chegado aos 104 inscritos, obrigado a todos. Há um tempo atrás eu havia feito meu primeiro vídeo de batalha, que foi entre Scar e o Rei Leão, contra Shere Khan de Mowgli, o Menino Lobo, dois dos vilões mais famosos e icônicos da Disney. Mas com o passar do tempo, eu decidi atualizar este vídeo e corrigir algumas coisas que eu errei e que atualmente eu discordo naquele vídeo. Sem mais enrolação, vamos começar. A versão de ambos os personagens será a dos filmes animados, ou seja, os live actions não serão considerados. Além de que o Scar que estamos considerando é quando ele estava vivo, ou seja, a sua forma de fogo, ou quando ele tinha o rugido dos ancestrais também não serão consideradas, até porque nos filmes ele perdeu o poder do rugido. Outra coisa é que eu irei considerar os quadrinhos da Disney Villains Comics, pois pelo que parece, eles são canônicos para o filme do Rei Leão. E também devo ressaltar que eu não considerarei o livro Um Conto de Dois Irmãos, pois este livro foi descanonizado. Ao contrário do que algumas pessoas falam, Scar não é um leão tão fraco, assim como muitos dizem, pois em seus feitos, ele em sua luta contra Simba foi capaz de ferir o mesmo várias vezes, e isso levando em conta que Simba era muito mais jovem e em melhor forma física do que ele. Além de que Scar também foi capaz de arranhar uma parede feita de pedra com suas garras, criando um som estridente que fez os Azul estremecer. Não só isso, mas Scar tem outros feitos, como nocauteou a Sarabi com uma patada só, presumivelmente derrubou uma zebra de bom tamanho fora da tela, saltar de um alto pilar de rocha e pousar com força suficiente para abrir uma fenda no chão que se alarga gradualmente até engolir uma hiena viva. Fez o Ed voar de uma pedra alta para uma pilha de ossos com um chute, e se prestarmos atenção na cena, podemos ver que alguns ossos até quebraram. Na cena da debandada, Scar conseguiu acompanhar o seu irmão, Mufasa, enquanto ambos corriam na direção do desfiladeiro. Também na batalha final, enquanto Scar fugia do Simba, ele conseguiu subir até o topo da Pedra do Rei, que embora nós não tenhamos visto quanto tempo ele demorou para chegar até o topo, temos que levar em conta duas coisas. Primeira, o caminho para o topo da Pedra do Rei não é simplesmente uma caminhada reta para cima, na verdade, e todo curvado em torno da própria Pedra do Rei. E outra coisa é que, como podemos ver nesta cena, Scar estava conseguindo fugir do Simba do Rei Leão. E por mais que no Rei Leão 3, nós vemos que o Simba foi atrasado um pouco pelas hienas, isso não desmerece o feito de Scar, pois Simba só foi atrasado por alguns segundos e depois voltou a persegui-lo, e só o conseguiu alcançar ele depois que o Scar chegou ao fim da Pedra do Rei. Segunda, embora de fato não sabemos quanto tempo o Scar levou para chegar até lá, no Rei Leão 3, temos um pouco, embora não todo, um pouco do trajeto da Pedra do Rei, mas não é muita coisa. Concluído que Scar tem uma velocidade sobre-humana. Nas comics, Scar conseguiu aguentar ataques de gnus, tanto que na primeira, ele até ficou de boa com isso. Suportou um coice de um gnu que o mandou para longe, enquanto fugia da manada de gnus que o perseguiam. Além de que a mesma gnu que o atacou primeiro, também o derrubou para baixo de um penhasco, e por mais que isso o tenha deixado inconsciente por horas, ele sobreviveu. Na batalha final, Scar também aguentou os golpes do Simba, um leão muito mais jovem e em melhor forma física do que ele. Além de que Scar também foi lançado por Simba para baixo da Pedra do Rei, e só para deixar claro, Scar e Simba estavam lutando literalmente no topo da Pedra do Rei, e como eu já mostrei antes, a Pedra do Rei é uma formação rochosa extremamente alta, superando facilmente a altura de animais grandes como girafas, que além de medir em 4,7 para 5,7 metros de altura, elas são ditas como serem o animal terrestre vivo mais alto, mas elas são extremamente pequenas comparadas com a Pedra do Rei. Além de tudo isso, a Pedra do Rei é tão alta que, como vimos na cena do Mufasa e do Simba, é alto o suficiente para ver todo o reino, mas até o cemitério de elefantes.
Scar literalmente caiu do topo da pedra do rei e sobreviveu a esta queda. Tanto que ele rapidamente se levantou depois disso, o que na lógica, ele deveria ter quebrado pelo menos alguns ossos, mas mesmo ferido ele ainda conseguia caminhar e se mexer, fazendo com que Scar seja superior a um leão da vida real, pois o leão real já deveria ter morrido como uma queda daquele tamanho, mas Scar sobreviveu. Scar é disparado o leão mais inteligente do Rei Leão, tendo vários feitos que demonstram sua alta inteligência, como por exemplo, ele organizou a morte de seu irmão Mufasa e do Simba, criando junto com as hienas uma debandada em que colocou Simba em perigo para atrair o Mufasa, e depois dele nocautear os Azul para que ele não intervisse, ele esperou um momento em que seu irmão estivesse mais vulnerável para poder matá-lo sem qualquer intervenção. Depois disso ele manipulou e fez o Simba se sentir culpado e responsável pela morte do seu pai durante a maior parte de sua vida. Manipulou a rainha das hienas para ganhar sua confiança e depois a matar. É capaz de manipular situações e conversas a seu favor, isso visto quando ele estava manipulando e encurralando Simba na batalha final, pois Simba ainda achava que ele havia sido quem matou seu próprio pai, e Scar usou isso em seu benefício. Características físicas sobre-humanas, velocidade sobre-humana, sentidos aprimorados, armamento natural. Ele possui dentes afiados e garras retráteis, força da Broadval, adaptação, pode se adaptar ao clima tropical da savana, e influência social. Ele manipulou as hienas para atingir seu objetivo de se tornar o novo rei, prometendo-lhes que se o apoiassem nunca mais passariam fome. Embora não seja fraco, ele evita ao máximo lutar diretamente, tanto que em situações de desespero, e quando ele não sabe o que fazer, ele pode ser bastante covarde, ao ponto de trair seus próprios aliados só para salvar sua vida. Shere Khan é extremamente forte para um tigre, podendo facilmente levantar Baloo, um urso indiano bem grande, como se ele não fosse nada. Além de que o Shere Khan deu uma surra no Baloo e o deixou inconsciente, mostrando que Shere Khan é mais forte que Baloo, o que é um grande feito, pois por mais que Baloo de fato não seja muito inteligente e até bem preguiçoso, ele é um urso extremamente forte, pois ele pode arrancar uma pequena árvore do chão e a utilizou para se coçar, além de ser forte o suficiente para quebrar um pilar de pedra, o que daria nível parede, e como disse antes, Shere Khan é superior ao Baloo, ou logo também daria nível parede para ele também. Além de que Baloo sobreviveu a cair de um penhasco, e também uma pedra, se estilhaçando sobre sua cabeça, mas isso não o nocauteou, no entanto Shere Khan sim. Por ser um tigre, Shere Khan é capaz de correr até 65 km por hora, podendo manter sua velocidade até mesmo passando por obstáculos, e também teve velocidade suficiente para pular do outro lado de distância para uma rocha enquanto perseguia Mowgli Shanti, dando a ele uma velocidade sobre-humana. Shere Khan consegue aguentar os ataques do Baloo, e como mostrado antes, o Baloo pode destruir um pilar de pedra, além de que Shere Khan consegue resistir a queimaduras de fogo, e no segundo filme ele literalmente caiu de um penhasco e sobreviveu a esta grande queda, o que é um feito interessante, pois assim como um dos feitos de Scar, Shere Khan pelo visto não quebrou nenhum osso, já que ele não demonstrava dor ao se mexer, entre outros feitos que colocariam sua resistência ser do mesmo nível que a sua força. Shere Khan demonstrou ser bem inteligente e estrategista, já que na sua primeira aparição, ele estava rodeando um cerco e planejando emboscar sem deixar sua presença ser notada pelo cerco, e só não conseguiu matar por causa que os elefantes estavam patrulhando, além de que ele conseguiu ouvir toda a conversa entre Bagheera e o Coronel App sem ser detectado por nenhum dos dois, também conseguiu invadir uma aldeia de humanos, e por mais que estivesse de noite, e a maioria estivesse dormindo, ele
ele conseguiu entrar sem fazer qualquer barulho, até podendo subir em telhados sem fazer qualquer barulho, nem sendo notado pelos humanos que estavam acordados, além de ser bastante bom em combate. Além de que Shere Khan também demonstra ser um manipulador, pois ele manipulou um dos abutres que estava tirando o sarro dele, para que sem que ele percebesse, ou desse a localização de onde Mowgli estava. Características físicas sobre-humanas, armamento natural, sentidos aprimorados, maestria furtiva, manipulação do som. Foi capaz de fazer a cauda de Kaa tocar como uma campainha. Indução do medo. Sua reputação era tão alta que ele só precisava aparecer para intimidar suas vítimas. Resistência à manipulação da mente. A hipnose de Kaa não funcionou nele. E resistência à força da Broadway. Shere Khan possui um grande medo pelo fogo, entrando em pânico por apenas o ver, além de ser excessivamente confiante. Com os dois personagens analisados, é hora de irmos para a comparação. Em força, ganharia Shere Khan, já que por mais que Scar seja forte o bastante para ferir Simba, que era um leão mais jovem e em melhor forma física, e até mesmo podendo saltar de um alto pilar de rocha e pousar com força suficiente para abrir uma fenda no chão que se alargou gradualmente até engolir uma hiena viva, Shere Khan é mais forte que Baloo, que podia quebrar pilares de pedra como se não fossem nada, e também poderia arrancar uma pequena árvore do chão. E algo que eu esqueci de citar é que o Baloo, com ajuda entre muitas aspas, conseguiu segurar brevemente um prédio com a ajuda do Rei Loye. Eu digo entre aspas, pois o Loye foi basicamente carregado pelo Baloo, e como foi mostrado, Shere Khan é superior ao Baloo em questão de velocidade. Essa é um pouco difícil de decidir, pois Shere Khan não demonstrou muitos feitos de velocidade pelo que eu lembro, enquanto Scar conseguiu subir até o topo da Pedra do Rei, que é uma caminhada curvada em torno da Pedra do Rei. Eu daria velocidade para Scar, mas não tenho muita certeza sobre isso. Então conto o que é debatível. Em resistência, volta a ganhar Shere Khan, pois apesar de Scar ter sobrevivido ao cair da Pedra do Rei, que é uma altura que facilmente passa dos 20 metros de altura, no entanto Shere Khan, além de ter demonstrado um feito parecido, ele também sobreviveu a uma estátua gigante que caiu em cima dele. Além de que ele pode resistir aos ataques de Baloo, e como eu já mostrei anteriormente, o Baloo é forte o bastante para quebrar pilares de pedra como se não fossem nada, além de ter segurado brevemente um prédio. Em inteligência, isso indiscutivelmente vai para Scar, pois apesar de Shere Khan ser um bom estrategista, podendo ouvir conversas e entrar em aldeias sem ser detectado, também sendo muito bom em combate, esses feitos ficam muito curtos comparados ao de Scar, que pode facilmente manipular todas as hienas, incluindo a rainha delas, que essa última, depois de ganhar sua confiança, ele a matou. Organizou a morte do Simba e do Mufasa, que apesar do Simba ter sobrevivido, ninguém descobriu que foi o Scar que planejou tudo isso. Também é capaz de manipular situações e conversas a seu favor, entre muitos outros feitos. Em poderes e habilidades vai para Shere Khan, pois os atuais poderes e habilidades de Scar não ajudariam muito, já que o seu melhor poder era quando ele tinha o rugido dos ancestrais, que foram perdidos na época do filme. Enquanto isso, Shere Khan demonstrou ter manipulação do som e resistência à manipulação da mente, e não ajuda muito pro lado do Scar, que Shere Khan possui resistência contra um de seus Hakuis, no caso a força da Broadway. Em equipamentos volta a ganhar Shere Khan, já que apesar de ambos terem tecnicamente os mesmos equipamentos, as garras e dentes de Shere Khan são muito maiores e por lógica são muito mais afiadas do que as de Scar, conseguindo ferir o Baloo, que eu já citei os seus feitos. Bom, apesar de Scar ser forte e muito mais inteligente que Shere Khan além de supera-o na maioria dos atributos. Sua mísera presença já deixaria Scar intimidado, devido ao tamanho e imponência do Shere Khan, e apesar de Scar ser debativelmente mais rápido, quando Shere Khan está atrás de um alvo, ele só para quando alcançar ele.
Claro, eu não acho que Shere Khan ganharia facilmente do Scar, ele conseguiria dar certos problemas ao tigre, e caso o Scar soubesse da fraqueza do Shere Khan ou o local onde eles voltarem estiverem em chamas, ele até teria uma boa chance. Se fosse o Scar da época em que ele era líder da guarda do leão ou em sua forma de fogo, ele com certeza venceria o tigre, mas como estamos considerando do filme, ele perderia para Shere Khan. Bom galera, o vídeo foi esse, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, e caso eu tenha me esquecido ou errado alguma coisa sobre os personagens, peço que me digam nos comentários, mas é isso, espero que tenha gostado do vídeo e tchau.